Olá amigos da Editora Atualizar, estamos aí em mais um vídeo de Direito Previdenciário, professor Tanaka, e vamos falar hoje das competências do INSS e da Receita Federal do Brasil, né? Nós estamos na aula parte 1, em que nós vamos tratar especificamente das competências do INSS. E é bem neste local, né, apesar de estar no meio do edital, bem nessa parte do nosso curso que a gente optou a falar sobre as competências, porque acabamos de falar também da parte histórica, que foram as aulas passadas. Se você não assistiu a aula passada, assista, que é importante, né? E aí eu falei para vocês que o INSS, não só na aula passada, como quase curso inteiro, né? O INSS ficou com a parte do quê? De benefícios. E a Receita Federal ficou com a parte de custeio. Então essa é a regra. O INSS vai cuidar dos benefícios, né? Legal. E aí, para saber qual que é a competência do INSS, o que ele pode fazer, o que a lei permita que ele faça ou mande que ele faça, né? Diz ali a portaria do INSS, né? O regimento interno do INSS, o seguinte, olha lá. O artigo 1º fala: o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, para quem não sabe, está apresentado, né? INSS quer dizer Instituto Nacional do Seguro Social. Autarquia Federal, ele é uma autarquia, não é órgão. Já caiu concurso público, olha, o INSS, que é algum público, está errado. O INSS não é órgão, é autarquia. Né? Isso aí você aprende direito administrativo. Não dá para a gente parar aqui o curso para explicar o que é autarquia. Depois você dá uma estudada em direito administrativo para saber o que é autarquia. Então, uma autarquia federal, né? Uma pessoa jurídica de direito público, né? Essa autarquia com sede em Brasília, Distrito Federal. Beleza, sede em Brasília, DF, vinculada ao Ministério da Previdência Social. Então, uma autarquia, ela não é subordinada ao Ministério, ela é vinculada. Toda autarquia se vincula a algum ministério, tá? Instituída com fundamento no disposto no artigo 17, isso daí não vai cair na prova, Lei 8.029, de 12 de abril de 90, vírgula, tem por finalidade promover o reconhecimento pela Previdência Social. Então, a finalidade, a competência é promover o reconhecimento pela Previdência Social do direito ao recebimento de benefícios por ela administrados, assegurando agilidade, comodidade aos seus usuários e ampliação do controle social. Olha que bonito, né? Então, essas são as competências, benefícios. Né? Recebimento de benefício, segurar, reconhecer o direito, né? Promover o direito ao recebimento dos benefícios. E aí, a gente vai para a Lei 8.213, que fala sobre benefícios, e a gente também vai encontrar ali no artigo 125, né, algumas outras competências. Olha o que diz o artigo 125A. Né? 125A fala o seguinte: compete ao INSS realizar por meio de seus próprios agentes, quando designados, todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não tributárias imposta pela legislação previdenciária e a imposição da multa por seu eventual descumprimento. Então, o INSS cabe também a verificação das obrigações não tributárias. Obrigações, deixa eu escrever mais bonitinho para vocês, não tributárias. E aí, pessoal, ele fala o seguinte, né? No parágrafo 3º, e fala: o disposto desse artigo não abrange as competências atribuídas em caráter privativo aos ocupantes do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, prevista no inciso 1 do caput do artigo 6º da Lei 10.593. Né? Por quê? Se a verificação dessa obrigação não tributária for de competência do auditor, competência de caráter privativo, só o auditor fiscal da Receita Federal pode fazer aquilo, obviamente o INSS não vai poder. Né? Então, obrigações não tributárias, mas desde que
não seja competência de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, não seja competência privativa, aquelas competências que só o auditor da Receita pode fazer, tá? Então, vou dar um exemplo dessa obrigação não tributária. Olha, quando você for trabalhar no INSS, né, no INSS faz o seguinte, ele sabe que você vai reconhecer benefícios, vai conceder benefícios, né? E aí, nós tivemos uma aula em que imagina que a pessoa, não foi o nome da pessoa, do trabalhador, não consta lá no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais. O empregador esqueceu de colocar o nome do trabalhador na GFIP, né? E aí o cara quer se aposentar, chega lá no INSS, olha, não tem nenhuma informação a seu respeito. Né? Esse ano, alguns anos que você trabalhou aqui, não consta. E aí o que ele faz? Ele vai à empresa, ele volta à empresa que ele trabalhou e pede uma declaração, um documento. Ele não encontra documento nenhum, não encontra carteira de trabalho. Por isso que eu falei, guarda a carteira de trabalho aí, né? Se precisar comprovar alguma coisa, mas ele não encontra a carteira de trabalho dele, então ele vai à empresa para pedir uma declaração de que ele trabalhou lá no período de tal a tal. Beleza, ele sai com o documento da empresa, um documento limpinho, branquinho, né? Atual, não é aquele documento velho daquela época, e entrega ao INSS. O INSS tem que checar a veracidade desse documento. Será que ele trabalhou mesmo naquela empresa para a gente contar como tempo de contribuição? E aí designa um servidor. Designa um servidor para ir à empresa, um servidor do INSS, para ir à empresa e verificar ali, por exemplo, o livro registro de empregados para ver se ele trabalhou naquele período ali. Né? Verificar eventualmente folhas de pagamento, verificar aqueles documentos velhos, antigos, para ver se de fato essa pessoa trabalhou. Então, olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 125. Né? A empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS os documentos necessários à comprovação de vínculo empregatício, de prestação de serviço e de remuneração relativos a trabalhador previamente identificado. Ah, legal, então a empresa é obrigada a mostrar esses livros, né? Olha, eu quero saber o fulano e tal, José da Silva, se ele trabalhou nesse período, separa os livros aí para mim. Aí a empresa separa e mostra para o servidor que vai lá checar a veracidade das informações que estavam naquele documento branquinho, né? Que é limpinho, novinho, que o trabalhador apresentou para o INSS, né? Então, isso aí é uma competência. Quem fazia isso antigamente só por curiosidade era o auditor fiscal da Previdência, né? Mas como os auditores fiscal da Previdência foram para a Receita, como nós vimos na aula passada, então agora é competência do INSS fazer essa verificação, tá? Legal. E aí, nós temos ali também aqui na Lei 8.212, artigo 69, trouxe a competência, né, do Ministério da Previdência Social e do INSS manter programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios da Previdência Social e apurar irregularidades e falha. Agora, então tudo que diz respeito à concessão, manutenção de benefícios, é o INSS que vai fazer essa apuração, essa verificação, né? Agora, nós temos o decreto 569/92, que está desatualizado, né? Que ele fala que uma das finalidades do INSS é promover a arrecadação, fiscalização e cobrança de contribuições sociais. Quem que faz isso, gente? Arrecadação, fiscalização, cobrança das contribuições sociais incidentes sobre folha de pagamento, demais receitas a elas vinculadas. Quem faz isso é a Receita Federal. Antigamente o INSS perdeu todas essas competências de custeio. Então, a parte de custeio, quem faz é a Receita Federal. Então, a Receita Federal ficou com a parte, então, de custeio. Então, esse inciso 1 está revogado, né? E aí, a Lei 11.457 traz quase que a mesma redação do restante do Decreto 1569, né, 11.457 de 2007, no artigo 5º, coloca lá, né, algumas competências do INSS. A gente sabe que
arrecadação custeia a Receita Federal, mas o INSS vai ter algumas competências como emitir certidão relativa a tempo de contribuição. Ah, mas contribuição na Receita, custeio na Receita sim, mas para emitir certidão de tempo de contribuição, é o INSS que vai fazer, é o INSS que tem essas informações. Né? Ele aperta o botãozinho e já sai todo o tempo de contribuição do cidadão. E ele que vai emitir essa certidão. No dia que você passar no concurso público, você vai querer levar seu tempo do regime geral para o regime próprio. E aí você vai na agência do INSS e pede uma certidão. O INSS vai fazer essa certidão. Outra coisa, outra competência do INSS, gerir o fundo do regime geral da Previdência Social. Então ele vai gerir o fundo do regime geral da Previdência Social. O fundo, onde todo o dinheiro arrecadado, gente, todo o dinheiro arrecadado de contribuição previdenciária, quem arrecada a receita, mas o dinheiro não fica na receita. O dinheiro vai para o fundo do regime geral da Previdência Social, que é para pagar os aposentados, pagar os pensionistas. Então essa também é competência do INSS. O dinheiro não fica na receita. Apesar da receita fazer o recolhimento, a arrecadação, a receita só faz a cobrança. Vem cá, cadê o dinheiro aí? Pega o dinheiro, joga para o fundo, o dinheiro vai para o fundo do regime geral e o INSS vai fazer a gestão desse fundo. Tá? E uma coisa importante também, que é praticamente aí uma exceção no que diz respeito a custeio, são os cálculos de pessoas físicas, mais especificamente dos contribuintes individuais. Eu vou ler e te dou um exemplo. Olha aqui. Outra competência, o inciso 3 do artigo 5º, competência do INSS, calcular o montante das contribuições sociais previdenciárias. Vem cá, calcular montante de contribuição social previdenciária não é receita. A princípio é receita, mas o INSS vai fazer isso também, mas só de algumas pessoas, né? Então, olha lá, calcular o montante das contribuições sociais previdenciárias e emitir o correspondente documento de arrecadação com vista no atendimento conclusivo para concessão ou revisão de benefício requerido. Ah, tá. Então, por exemplo, lembra do plano simplificado de inclusão previdenciária, plano simplificado da Previdência Social? Olha, se eu quiser... Eu só vou poder me aposentar por idade, se eu quiser me aposentar por tempo de contribuição, eu tenho que fazer um recolhimento da diferença que falta, né? O INSS faz os cálculos. Se eu quiser, por exemplo, se eu sou um contribuinte individual, isso aqui diz mais respeito ao contribuinte individual, esse cálculo, né? Eu trabalhei lá no passado, eu era dono de uma empresa, deveria ter recolhido lá a minha contribuição como contribuinte individual, só que eu não recolhi. O que eu faço? Eu vou ao INSS e falo assim, 20 anos atrás eu trabalhei, né? Eu era dono dessa empresa, e eu fiquei aí uns 5 anos sem recolher, eu queria recolher para poder me aposentar, porque se eu recolher 5 anos eu consigo o tempo de contribuição e consigo complementar o tempo que falta para conseguir minha aposentadoria. Beleza. E aí ele não vai na Receita, ele vai no INSS, esse contribuinte individual que está querendo um benefício, né, atendimento conclusivo para concessão de benefício requerido, está querendo um benefício, ele vai no INSS, o INSS vai fazer todos os cálculos do que ele deve, daquele período lá atrás, no passado, e vai fazer uma guia de recolhimento. Uma guia da Previdência Social, uma GPS, que chama Guia da Previdência Social. É o INSS que faz, por isso que você, meu amigo, que vai prestar concurso para o INSS, tem que conhecer de custeio também. Você tem que ter uma ideia de custeio, tem que ter conhecimento de custeio, porque você pode precisar, né, desses conhecimentos quando for fazer esses cálculos. Beleza? E outra competência do INSS, né? Está lá no decreto 6.214, 2007, artigo 3º, que é o seguinte, tem um benefício, chama benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, nas próximas aulas, né? O pessoal está tudo doido, perguntando, Tanaka, a gente vai falar do LOAS, do benefício de prestação continuada? Vou falar, fique tranquilo, né? Então, desse benefício, gente...
Quem concede, quem faz a perícia médica, no caso do deficiente físico, quem faz o reconhecimento do direito, né? A família tem que ser família pobre, né? O idoso ou deficiente tem que vir de família pobre. Depois eu vou explicar tudo isso para vocês, tá? Quem faz isso são as agências do INSS, pela própria capilaridade que elas têm, né? A agência do INSS tem em todo o Brasil, graças a Deus, né? E aí ficou para o INSS fazer essa concessão desse benefício. Então, o artigo 3º desse decreto concedeu ao INSS a competência para operacionalização desse benefício de prestação continuada da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Continue conosco. Na próxima aula vamos falar das competências da Receita Federal, tá? Se bem que o mais importante, geralmente, mais cai no INSS, mas caiu questão da Receita em concurso CESP, né? Competência da Receita, concurso CESP. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.